Também o governo federal afirmou que algumas plataformas usam ilegalmente a isenção da cobrança de imposto para vender produtos a preços mais baixos que as concorrentes brasileiras. O estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais revela o tamanho da perda. Confira agora na reportagem do Vitor Moraes. De acordo com um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a isenção adotada pelo Brasil em relação às remessas de até $50 via o comércio eletrônico causou uma perda de faturamento na economia nacional de 99 bilhões de reais. A isenção no Brasil sempre abrangeu o envio de mercadorias de pessoa física para pessoa física, mas jamais de pessoa jurídica para pessoa física. A reclamação da indústria é justamente que as plataformas, principalmente chinesas, burlam essa questão e estariam usando ilegalmente a isenção da cobrança de impostos para vender os produtos a preços mais baratos que as concorrentes brasileiras. O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rascot, diz que as entidades estão unidas nessa causa para combater o produto importado que chega ao Brasil de forma ilegal. Uma exportação que era 10 anos atrás menos de 100 milhões de dólares, ela na verdade vem crescendo. No ano passado chegou a 13 bilhões de dólares e ela está crescendo em média 300% ao ano. Então não é esse cenário que nós estamos vendo, comparando, é do ano passado. Se você for imaginar e projetar a 300% ao ano, os números serão três vezes maiores esse ano e 3 vezes maiores o ano que vem. No ano passado, as importações de itens de pequeno valor por meio de plataformas e sites como AliExpress, Shopee e Shein aumentaram 132%, chegando a 13 bilhões de dólares aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, o país recebe por dia cerca de 500 mil pacotes com mercadorias. Se a gente falar de impostos líquidos, o país deixou de arrecadar 6 bilhões de reais com essas importações. Para o advogado tributarista Davi Andrade Silva, é impossível fiscalizar essa remessa de pacotes que chegam no dia a dia. Para ele, a discussão é muito maior e passa pela alíquota de importação desses produtos, que é de 60% no Brasil, sendo que no resto do mundo é 20%. Por que o produto chinês, o que vem da China, é tão barato? Porque nós não somos competitivos, né? Nós temos um encargo trabalhista excessivo, uma legislação quase de um século. Então, contratar no Brasil é caríssimo. Nós temos um sistema tributário arcaico e muito oneroso. A indústria é o setor que mais paga tributos no Brasil, né? Nós não temos uma indústria produtiva, nós não temos uma mão de obra com produtividade. Então, nós não somos competitivos. Os setores mais afetados com essa concorrência são vestuário e acessórios, móveis, máquinas e equipamentos elétricos. Na mesma medida provisória que corrigiu os valores da tabela do imposto de renda, o governo federal incluiu um dispositivo que muda a tributação de pessoas físicas em aplicações financeiras no exterior. Confira na reportagem de Misael Mainetti. Após a publicação de uma medida provisória para alterar a tributação de rendimentos recebidos no exterior por pessoas físicas, entidades controladas e trusts, que são fundos usados para administrar valores de terceiros, investidores ficaram com dúvidas. No caso de pessoa física que possui conta de investimento no exterior, a principal mudança está na unificação das alíquotas, já que até então as cobranças sobre juros, dividendos e ganhos de capital eram diferentes. O advogado Daniel Moretti, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, explica o que motivou o Ministério da Fazenda a tomar essa decisão. Diferente de outras medidas que o governo tem tomado, essa me parece uma medida que pelo menos corrige algumas distorções que existem no sistema atualmente. Isso porque pessoas físicas que investem no exterior hoje têm uma tributação diferente daquela tributação que se verifica no Brasil. Então é mais barato do ponto de vista tributário alocar recursos financeiros no exterior, muitas vezes, do que alocar esses recursos no país. Com as mudanças propostas na medida previsória, qualquer tipo de ativo financeiro, sejam eles ações, bondes, que são títulos de dívida emitidos no exterior, fundos ou fundos de índices, estarão sujeitas à tributação de forma igual. Em geral, esse recurso ficaria sendo acumulado e aumentado lá fora, sem que eu tivesse o dever
de atualização e pagamento de imposto relativamente aos rendimentos lá obtidos para o governo brasileiro. Com a nova regra, eu estou obrigado anualmente a informar o governo brasileiro, apurar os rendimentos que eu tive lá fora e pagar o imposto de renda devido de acordo com uma nova tabela, uma tabela atualizada, aliás, que vai tributar esses rendimentos de 7,5% até 22,5%. Além da tributação, a maneira de declarar investimentos no exterior vai mudar, como explica Daniel Moretti. Agora o que acontece é, aquela informação que eu já era obrigado a prestar ao Banco Central do Brasil, ela vai entrar a partir do próximo ano, tá? Numa ficha específica na minha declaração de imposto de renda. E ali a Receita Federal vai enxergar de maneira única, de maneira uniforme, todos esses rendimentos e verificar, obviamente, se eles estão sendo submetidos à tributação. Segundo a medida provisória, quando o rendimento for menor do que R$6.000, não haverá índice de tributação. Já ganhos entre R$6 e R$50.000 serão tributados em 15%. Para ganhos acima de R$50.000, a alíquota cobrada será de 22,5%. E para comentar esse e outros assuntos aqui no Jornal da Manhã deste sábado, nós estamos com o Roberto Mota. Mota, muito bom dia a você. Já vou embutir minha pergunta aqui nesse bom dia. Ficou essa discussão aí se taxa ou não taxa, por exemplo, compras vindas da China aqui para o Brasil. É uma situação ainda que deve ser discutida, de acordo com a reportagem que nós acompanhamos. Bilhões são perdidos sem essa taxação, mas que essa taxação deve começar a ser investigada, deve começar a ser mais fiscalizada aí nos próximos meses. Como que isso deve funcionar, Mota? Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Bom dia, nossa audiência. Na verdade, esses bilhões, eles não são perdidos. Esses bilhões, eles ficaram onde eles estavam, no bolso do consumidor. Isso porque o consumidor, quando faz essas compras de até $50, ele tem isenção de imposto. Então, o dinheiro que ele ia pagar de imposto ficou no bolso dele. Esses 99 bilhões não foram perdidos, eles foram gastos com as necessidades, as outras necessidades do consumidor, né? Saúde, educação, habitação, enfim. Essa é uma discussão muito antiga. Quando o consumidor compra um produto do exterior com menos imposto, isso evidentemente é bom para o consumidor e é bom para a sociedade, é um ganho para a sociedade. Evidente que o país, o Estado, deixou de recolher impostos. Mas o consumidor brasileiro já paga impostos demais. Além disso, como a gente viu explicado muito bem pelo consultor, a gente tem aí um problema de competitividade. Por que o produto externo é mais barato? Porque aqui no Brasil as coisas custam muito caro para serem produzidas. Os gastos trabalhistas são altos, o sistema tributário é arcaico e a produtividade, de uma forma geral, no Brasil é baixa. Qual é a solução para esse problema? A solução não é taxar as importações até $50. A solução é reduzir os tributos aqui no Brasil e tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Agora, Mota, bom dia a você. E, Mota, nós observamos agora grandes varejistas com dificuldades, justamente falando dessa possível concorrência. Eu acho que o cenário atual demonstra, né, como você bem disse aí, essa questão tributária que precisa ser revista. O governo fixa aí agora o Banco Central como seu inimigo principal e que todos os problemas são relativos ao Banco Central e à taxa de juros. E a gente observa que gasta-se muita energia em alguns temas ideológicos, inclusive, mas a economia real se impõe, né, Mota? E é preciso, de fato, haver a votação de uma simplificação tributária e a reforma tributária que até agora está dormindo lá no Congresso, né, Mota? É isso, Marcelo. A receita para progresso e desenvolvimento econômico, ela já é bem conhecida no mundo. É a liberdade econômica. E existem exemplos fantásticos disso. Se a gente olhar aqui para o Chile, por exemplo, o Chile chegou a ser o país mais desenvolvido da América Latina. Qual foi a receita do Chile? Menor intervenção possível do Estado na economia, maior liberdade possível. O caso clássico que o nosso antigo embaixador Roberto Campos, grande economista, pai do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos costumava citar o caso de Hong Kong,
que era uma ilha, rocha pura, nem água tinha, e se tornou um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo através do livre mercado. Esse é o segredo: menos envolvimento do Estado, menos impostos, menos regulação. É por aí que a gente deve caminhar.